E o Sport segue na preparação para o jogo de amanhã contra a equipe do Ceará, 21h30 na Arena Castelão, jogo válido pela rodada de número 11 da Série B. O Sport, que para essa partida, Mário, deve ter muitos desfalques. No treinamento de ontem, que aconteceu no CT Rubro-Negro, não participaram da atividade Rafael Thierry, Romarinho, Christian Barleta, Dalbert e Felipinho. Lembrando que Fabrício Domingues e Zé Roberto estão fora. Além disso, mais um jogador não participou da atividade de ontem porque pediu para sair do Sport. Isso a gente vai falar um pouco mais à frente. O Sport deve ter todos esses desfalques para esse confronto contra a equipe do Ceará. Além do Pedro Lima. Esse não veste mais a camisa do Sport porque já acertou a sua transferência para o Wolverhampton da Inglaterra. Sendo assim, o Mariano Sosso vai quebrar a cabeça para escalar esse time para enfrentar a equipe do Ceará. O elenco rubro-negro treina hoje pela manhã, logo mais às 9 da manhã no CT e no início da tarde embarca para Fortaleza. O Sport, se não tiver esses jogadores, deve iniciar a partida com Kaique França no gol, Rosales na lateral direita, a dupla de zaga Alisson Cassiano e Luciano Castan. Na lateral esquerda, Riquelme. O meio-campo com Fábio Matheus, Felipe, Lucas Lima e Pedro Vilhena. E o ataque com Tite Ortiz e Gustavo Coutinho. Esse deve ser o time do Sport. Sobre o jogador que não treinou ontem e que pediu desligamento do Sport, Alan Ruiz. Pediu à diretoria, junto com seu staff, a rescisão de contrato com a equipe do Sport. Ontem eu entrei em contato com o Guilherme Falcão, membro do comitê gestor de futebol do Sport, e ele disse que o Sport não iria se pronunciar naquele momento, ou seja, ontem, e que em breve o clube vai esclarecer o que está acontecendo. Mas a informação é de que o Alan Ruiz não veste mais a camisa do Sport ou, a princípio, pediu a saída do Sport Clube do Recife. Nesta temporada, são 28 jogos, 4 gols e 7 assistências. Um jogador bastante utilizado pelo técnico Mariano Sosso, então ele pediu desligamento do Sport e a gente fica observando os próximos capítulos, já que a direção do Sport ainda não comunicou se aceitou ou não o pedido de saída do atleta. A gente vai ficar atento a isso. Então, repetindo a programação hoje, o elenco treina pela manhã no CT Rubro-Negro, logo mais às 9 da manhã, e no início da tarde embarca para Fortaleza, onde vai enfrentar a equipe do Ceará. Falando agora sobre a Ilha do Retiro, que passa pelo retrofit, pela reforma. O prazo para que a ilha seja entregue foi prorrogado por mais um mês. O novo prazo, final de setembro. O grande motivo para esse atraso, as fortes chuvas que estão caindo nesse mês na capital pernambucana. Para vocês terem uma ideia, está sendo colocado no solo da Ilha do Retiro, do gramado da Ilha do Retiro, pó de brita, que é para facilitar o trabalho das máquinas. Em seguida, vem a instalação da nova drenagem, plantação do gramado e também a colocação dos novos refletores da Ilha do Retiro. Aliás, os 46 refletores antigos da ilha foram levados para o CT, serão utilizados no CT e a nova iluminação da Ilha do Retiro será em LED e esses refletores serão importados. Então, a Ilha do Retiro passando aí por essa reforma, final de setembro é o prazo que o Sport espera estar com o estádio pronto. O Sport segue na correria da reforma da Ilha do Retiro, que agora está prevista para ser concluída em setembro, e ainda na euforia da venda do Pedro Lima, de saber como é que vai ser investido todo o dinheiro, cerca de 10 milhões de euros, segundo informações de jornalistas ingleses. Se vai ser aplicado dinheiro na base, que eu acho que vai ser de fundamental importância, né? O fomento de projeção de novos talentos. Se vai ser investido parte do valor na contratação de jogadores para a Série B, que na minha concepção
também é muito válido. A contratação de um lateral direito é emergencial, é essencial, como também de um jogador de ponta, né, um jogador de ataque, também é fundamental para reforçar a equipe no decorrer da competição. Só que a notícia que correu ontem à noite foi da dispensa, do pedido de saída do clube do meia Alan Ruiz. O Alan Ruiz, que é líder de assistências do Sport na temporada, um jogador que vinha sendo colocado no time titular. É bem verdade que ele vinha sendo colocado também como uma opção pelo técnico Mariano Souza, não vinha sendo tão colocado no time principal, mas a notícia surgiu como uma bomba para o torcedor rubro-negro. E o jogador de 30 anos pediu para deixar o Sport, ele que tem contrato com o clube até o final deste ano. E a pergunta que não quer calar: será que tem proposta na parada de um outro clube? Ele que antes do Sport estava no futebol de Portugal, estava no Arouca. Será que ele vai voltar para o futebol europeu? Por conta dos holofotes que surgiram do Sport, por conta das negociações com Pedro Lima, é bem possível que no staff do Alan Ruiz isso pode ter acontecido com ele. Mas é um jogador importante da equipe do Sport, com toda certeza. Ele ao lado do Lucas Lima, também com a chegada do Tite Ortiz, que ganhou oportunidades. Essa presença do Alan Ruiz no time de cima ficou um pouco ofuscada e ele acabou pedindo para deixar o Sport Clube do Recife. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente sem o meio argentino Alan Ruiz. Surpresa, Gabi, esse pedido do Alan Ruiz para deixar o Sport? Eu fiquei um pouquinho, Mário, né? O jogador era um dos nomes aí do grupo, né? Que vinha jogando. Também teve essa questão de que nos últimos tempos, né, ele não estava sendo tão utilizado. São questões dos bastidores mesmo, né? Mas eu confesso que eu fiquei um pouco surpresa. Em relação a essa preparação do Sport para enfrentar o Ceará, o jogo amanhã na Arena Castelão, 9h30 da noite, o Sport tem que embalar. Se conseguir vencer o Ceará, aí vai atingir 3 vitórias seguidas. Aí apaga as 3 derrotas seguidas que sofreu na Série B, contra Ituano, Avaí e Goiás. Apesar dos desfalques, você vê possibilidades do Sport conquistar essa vitória em Fortaleza, ou neste caso, devido aos desfalques, o empate é um bom resultado? Mário, a gente sempre tem que pensar na vitória, né? Mas acredito que são muitos desfalques, né? A gente até conversava aqui ontem à noite, são jogadores que, apesar do Sport ter algumas peças de reposição, outras, na minha opinião, fazem bastante diferença, né? Por exemplo, o Thierry, um jogador que para mim é fundamental ali na questão da defesa do Sport, e o Mariano Souza não vai poder contar com ele. A gente tem a questão também de que não pode mais contar com Pedro Lima. Então são desfalques importantes, né? E se vier com o empate, é muito válido. Mas depois de tudo que aconteceu, depois das 3 derrotas consecutivas, o Sport tem que entrar em campo com a mentalidade de conquistar os 3 pontos, né? Porque se quer continuar vivo na competição, se quer continuar na parte de cima da tabela, nessa parte de classificação, de fato, esse tem que ser o grande objetivo. Agora, esse adiamento, Gabi, da Ilha do Retiro, que agora passa para o mês de setembro, ou daqui a alguns meses, por conta das chuvas, isso aí fica dentro do cronograma, ou continuar jogando na arena por enquanto para o Sport não teria nenhum problema? Mário, eu já tinha conversado, né, com o engenheiro, inclusive responsável pela obra, e por causa das chuvas não tinha muito o que fazer, né? Acaba que atrapalha essa questão, como o Tassi já trouxe pra gente. Estão colocando o pó de brita lá, estão tentando trabalhar, retomar os trabalhos, isso vai facilitar
mesmo com a chuva, né? Só se chover muito que eles não vão conseguir trabalhar, mas não tem muito o que fazer, é contar com o tempo, são questões que fogem do cronograma, né? Toda obra passa por isso e o torcedor, obviamente, fica chateado, né? Vai ter que continuar indo para a Arena de Pernambuco, mas muitos deles já estão acostumados e é por um bom motivo, né? É uma questão de uma reforma enorme na Ilha do Retiro e que é muito válida, né? E muito importante para que o esporte não sofra lá no futuro. Lucas Lima, meia do Sport, ele foi perguntado se considera protagonista no elenco do Leão. É difícil falar se eu sou protagonista ou não. Eu acho que eu tô conseguindo colocar as minhas principais características em prol da equipe, sabe? Eu acho que isso é fruto do professor, ele me cobra bastante, mas também me dá total liberdade e muita orientação no que eu tenho que fazer. Então acho que isso tem facilitado o meu trabalho, mesmo quando eu jogo aberto, que era uma posição que fazia muito tempo que eu não jogava, mas ele simplifica o meu trabalho, me dando uma orientação. Se você reparar no jogo, ele fica sempre ali falando pra mim. E eu acho que isso é fruto do que a equipe está fazendo. Eu, quando jogo aberto, tenho uma função que às vezes é relar um pouco menos na bola, mas às vezes jogar um pouco mais à frente. Então é isso, eu estou muito feliz pelos meus números, mas tenho me cobrado para fazer mais gol, para dar mais assistência, para defender mais. Se for em prol da equipe, continuar evoluindo e, como eu falei, o objetivo final é a gente conseguir esse acesso.